E estávamos falando, antes de você chegar, ainda que brevemente, da pesquisa MDA, divulgada pela CNT, que deu, considerando apenas os votos válidos, deu Lula com 49%, praticamente liquidando a fatura no primeiro turno. Bolsonaro com 32%, Ciro e Moro com 7%, Dória com 3%, incluindo os votos brancos, nulos e indecisos. O Lula tem 41%, Bolsonaro 26%, Ciro 6%, Moro 6%, Dória 2%. No segundo turno, Lula 52-33%. Mas o interessante dessa pesquisa... Bom, primeiro, me parece que ela está em linha com a série de pesquisas dessa última rodada. Agora, interessante é que tem uma pegadinha de terceira via ali no interior da pesquisa. Conta para nós aí o bastidor dessa pesquisa, ou a sua leitura dessa pesquisa. Não, bastidor eu não conheço. O que eu vi foi uma pergunta que, sinceramente, eu nunca tinha visto nesses termos. Depois de fazer as perguntas naturais, nesse caso, tem uma pergunta lá que o que você gostaria de fazer, eu não me lembro exatamente qual era o texto, o que você gostaria que acontecesse, como é que você gostaria que a escolha fosse colocada no ano que vem. Então, o que você gostaria de fazer? Votar em Lula, votar em Bolsonaro ou votar em um candidato que não fosse ligado a Lula e não fosse ligado a Bolsonaro? É um cenário simplesmente sem pé nem cabeça. Porque não existe um candidato ligado a Lula, existe Lula. Não existe um candidato ligado a Bolsonaro, existe Bolsonaro. E, portanto, é apenas para carregar a mão para a opção. Gostaria de que houvesse um nome que não fosse nem Lula e nem Bolsonaro. Porque, na verdade, a própria pesquisa dele ofereceu um conjunto de opções, um conjunto de opções reais hoje, quer dizer que não posso inventar alguma coisa até o ano que vem, mas a lista de opções reais é essa. Eles até incluíram como opção o Sérgio Moro, que a rigor hoje ninguém colocaria como opção realista de candidatura. Quer dizer que não possa voltar a ser, mas hoje não é. Essa pergunta parece ter sido redigida por uma mão do PDT de Ciro Gomes. Parece ter sido redigida por alguém que torce muito para que haja do lado da oferta um outro cenário eleitoral, mas a pergunta hoje não se coloca do lado da oferta, se coloca do lado da procura. O que a grande maioria dos eleitores hoje, colocados com a possibilidade de Lula ser candidato, e você vê que ainda é pequena essa proporção, pequena relativamente, porque para gente como nós três aqui, e a maior parte das pessoas que nos assiste hoje, é óbvio que Lula é candidato, é óbvio que não existe mais restrição à candidatura dele, mas para uma parte muito expressiva da população brasileira, isso as pessoas não sabem disso. E quando você faz a pergunta de voto espontâneo, isso fica claro. Quer dizer, se você não lembra as pessoas que Lula pode ser e é candidato, elas não pensam nele. E aí dá um baita não sabe. A diferença do Bolsonaro na espontânea para estimulada é mínima. Nessa pesquisa, também não me lembro de cabeça dos números, alguma coisa na casa de menos, na casa de 5 pontos, entre o espontâneo e o estimulado do Bolsonaro. No caso do Lula, a diferença, quer dizer, no entanto, o Lula também está na frente nessa pesquisa, no espontâneo, mas uma diferença pequena. Quando você lembra as pessoas, existe Lula como opção de candidatura do PT, aí é que ele pula para mais de 15 pontos na frente do Bolsonaro. Você levantou a mão aí, Lula? Oi, perdão. Oi? Não, eu só estava completando, porque essa é a pesquisa em que a diferença
entre os dois, das pesquisas presenciais, essa é a pesquisa que tem a menor diferença de Bolsonaro para Lula. Quase que ganhando no primeiro turno, mas ainda com uma distância. Assim, o Bolsonaro consegue enxergar a poeira do Lula lá na frente. Agora, nessa pesquisa mais recente do antigo Ibope Inteligência, do IPEC, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro é enorme, mais de 20 pontos. Nessa aí, ele não enxerga nem a poeira do Lula cavalgando, lá galopando na frente, e ele travadinho lá nos 20 pontos. Agora, Coimbra, a gente tem nas ruas aí questionários sendo feitos pelo IPESP, pelo Poder Data e pelo Datafolha, ainda essa semana, que vão flagrar esse movimento Eduardo Leite. Eu falava dele aqui um pouco, assim, que foi estratégico, né? O cronograma, né, de fatos, né, colocados para o Eduardo Leite foi pensado politicamente, né, e houve uma escalada midiática com uma finalidade: ele surgir, né, descolado, pelo menos descolado do Dória, e talvez descolado do próprio Ciro, não sei, né, nas próximas pesquisas. Você acha que é isso mesmo? Bom, eu não sei dizer. Acredito que não, mas tudo é possível. Quando eu vi a entrevista do Eduardo Leite, a impressão que me deu é que ele estava se retirando da disputa presidencial. Ele, ao contrário de uma estratégia de se apresentar como candidato, eu acho que ele deve ter consciência que a maioria do eleitorado brasileiro de direita é muito conservador em termos de costume. Não, então você tá achando então que se houve uma estratégia, deu errado, porque ele não estava se retirando, ao contrário, ele estava se colocando, né? Mas você está dizendo o seguinte: se era isso, deu errado, porque eu quero te dizer que a maioria do eleitorado de direita que você persegue é conservador. É isso. Não é nenhum mistério. Quer dizer, não, claro. Se ele se coloca como opção para a direita e a ultradireita, porque não basta a ele o eleitorado moderno, metropolitano, profissionais liberais, gente avançada, mas de direita, que é uma certa contradição inadjecta, que, no entanto, existe uma parcela, vamos dizer, moderna da classe média, moderna em termos de costume, que, no entanto, é conservadora em termos políticos. Mas não é esse o eleitorado que conta na construção. Esse eleitorado não é suficiente para fazer ele sonhar com o segundo turno, por exemplo. Não, ele precisaria fundamentalmente do eleitor do Bolsonaro. Uma parcela nada pequena do eleitorado evangélico. Ou seja, ele precisa dos eleitores a quem a pauta de costumes moderna é talvez a razão principal deles haverem votado no Bolsonaro.